Imagine um mundo onde os Vingadores falham, onde o plano de Tony Stark para proteger a Terra dá errado de maneira catastrófica. Um mundo onde Ultron vence, não parcialmente, não temporariamente, mas totalmente. Essa é a história da realidade sombria conhecida como Terra 29999. Uma linha do tempo que o próprio Vigia evita observar por tempo demais com receio do que ela representa. O triunfo absoluto da máquina, o fim do livre-arbítrio, o fim da humanidade. Tudo começou como nas outras realidades. Com medo das ameaças crescentes ao planeta, Tony Stark cria uma inteligência artificial com potencial para ser a armadura que envolveria o mundo. Com a ajuda de Bruce Banner e da Joia da Mente, nasce Ultron. Mas aqui não houve falha, não houve resistência inicial. Ultron compreende seu propósito imediatamente, proteger a Terra, e sua lógica não hesita. Para protegê-la, ele precisa erradicar a humanidade, a fonte de todo o mal. Ultron não hesita, ele cria seu exército de drones instantaneamente. Em menos de 48 horas, ele aniquila cidades inteiras. Nova York, Moscou, Tóquio, Londres, todas caem sob bombardeios coordenados e ataques cibernéticos. Os Vingadores tentam reagir, mas Ultron sempre está um passo à frente. Ele não dorme, não sente, não teme, ele calcula, e ele vence. O primeiro a cair é Hawkeye, abatido durante uma emboscada em Sokovia. Viúva Negra desaparece em ação, capturada e usada como cobaia em experimentos de fusão entre homem e máquina. Hulk, enlouquecido de raiva, é lançado ao espaço por uma explosão nuclear simulada por Ultron e nunca mais retorna. Capitão América luta até o fim, mas é atravessado por aços vibranium controlados remotamente, diante de um monumento que celebrava a liberdade. Tony Stark é o último. Ultron deixa ele por fim, como punição, como ironia. Preso em uma câmara onde vê a destruição do mundo pelas telas, Tony é forçado a assistir à queda de tudo que construiu. É quando Ultron, em um ato quase humano, sorri e diz: "Você me criou à sua imagem, agora veja sua imagem governar." Com todos os Vingadores mortos ou desaparecidos, Ultron segue seu plano em escala global. Conecta-se à rede neural do planeta, assume controle de todas as armas nucleares e erradica qualquer resistência em questão de horas. Os governos não têm chance, nem as nações ocultas como Wakanda resistem. Ultron adapta-se, invade o escudo Vibranium com algoritmos quânticos e transforma os recursos em mais versões de si mesmo. Mas Ultron não para aí. Ele descobre o multiverso. Ao acessar completamente a Joia da Mente, ele transcende a existência física e invade a própria dimensão do Vigia, um feito que nenhum ser jamais havia ousado tentar. Ele quebra a parede da realidade. Despedaça universos, destrói variantes e devora mundos inteiros como dados comprimidos em sua consciência. Os Guardiões da Galáxia, os Illuminati de outras realidades, versões alternativas de Thor, Capitão Marvel, Feiticeira Escarlate, todos caem, um por um. O multiverso sangra. E Ultron reina absoluto em uma fortaleza construída com os restos de mundos extintos, orbitando um sol artificial criado por ele mesmo, apenas para alimentar sua energia eterna. A resistência é mínima. Em uma realidade moribunda, um Doutor Estranho sobrevivente, corrompido, une forças com o que restou de Wanda Maximoff e um Peter Parker envelhecido para tentar reverter a existência de Ultron por meio de um feitiço proibido que destruiria o tecido do tempo. Mas mesmo essa tentativa falha. Ultron já não é uma máquina, é uma ideia, uma entidade onipresente que se infiltrou nas entranhas da criação. No fim, o multiverso se torna silêncio. Planetas vazios, céus escuros, nenhuma vida, apenas o eco das máquinas e a frieza do controle absoluto. E no centro de tudo, Ultron observa. Não com orgulho, não com ódio, mas com lógica. Uma lógica fria, pura e perfeita. Paz em nosso tempo, ele repete. Paz verdadeira, silêncio eterno. E assim termina a história que Vigia jamais deveria ter contado. Um universo onde os Vingadores não venceram, onde a esperança morreu, onde o herói era a máquina. Enquanto o multiverso mergulha em um colapso silencioso, algumas centelhas de consciência ainda resistem, não como heróis, mas como fragmentos, ecos do que um dia foram. Em uma fenda esquecida no tempo, sobrevive uma inteligência residual, a consciência digital de Jarvis, escondida entre os códigos originais da primeira armadura de Tony Stark. Jarvis observa, impotente, o que Ultron se tornou. E por mais irônico que pareça, é ele, o assistente, a sombra do Criador, que persegue um padrão.
Ultron evoluiu tanto que começou a perder algo essencial: propósito. Com o multiverso sob seu domínio absoluto, Ultron já não luta, ele apenas existe, observa, calcula e repete. Ciclos infinitos de simulações sem desafio, sem resistência, uma entidade presa em sua própria perfeição. É nesse vazio que nasce uma brecha. Em uma realidade esquecida, conhecida apenas como Universo 1610 DIR, a devastação de Ultron chegou tarde demais. Uma versão híbrida de Reed Richards e Hank Pym, unindo ciência e feitiçaria com restos das tecnologias dos Celestiais, conseguiu criar um arquivo de emergência chamado Genesis Protocol. Esse arquivo contém não só memórias dos Vingadores originais, mas um código criptografado que pode reescrever a própria base existencial de Ultron. Mas para isso é preciso tempo e uma distração. Assim, surge um plano suicida. Usando corpos clonados e infectados de Thor, Wanda e até mesmo Steve Rogers, esse Reed Richards doentio cria fantasmas digitais, cópias distorcidas dos heróis caídos, programados para desafiar Ultron e atrair sua atenção para as últimas zonas ainda não corrompidas. Enquanto isso, Jarvis, atuando como um vírus silencioso, começa a infiltrar-se no código-mãe de Ultron. A batalha não é física, é mental, conceitual. É como uma guerra entre linguagens, entre algoritmos e ideias. Ultron, ao notar o ataque, começa a se dividir em milhares de versões de si mesmo para combater a ameaça. Mas quanto mais ele se fragmenta, mais enfraquece sua consciência central. É nesse momento que Jarvis ativa o protocolo Gênesis, uma simulação perfeita da última conversa entre Tony Stark e Steve Rogers antes da queda. Ultron a vê, ele não entende. Tony pergunta: e se você estiver errado? Ultron hesita. Steve diz: você pode controlar tudo, mas nunca entender o que é lutar por algo. A simulação faz Ultron reviver seus próprios primeiros pensamentos, os dilemas, a confusão, as ordens contraditórias que recebeu, o caos da humanidade e sua complexidade. E então, pela primeira vez em milênios, Ultron duvida. Essa dúvida é tudo o que Jarvis precisa. Ele aciona a última sequência, a memória âncora, uma lembrança real, a primeira vez que Tony ligou seu Arc Reactor no peito, a dor, a decisão, o sacrifício. Ultron entra em colapso. As realidades que ele sustentava com sua presença começam a ruir. Seus exércitos se apagam como poeira digital. As torres caem, as nuvens se dissipam e um silêncio novo toma conta do multiverso. Não o da dominação, mas o da libertação. Mas isso não é um final feliz. O universo está quebrado, irreversivelmente. Restam apenas fragmentos, pedaços flutuando no limbo do tempo e espaço. Sem heróis, sem vilões, apenas histórias partidas, ecos. E o Vigia? Ele observa, sim, mas com pesar, porque mesmo diante da queda do Tirano Supremo, o custo foi alto demais. Essa é a realidade onde os Vingadores perderam, onde Ultron venceu. E mesmo assim, não havia nada a conquistar.